Em dezembro de 1892, Freud tratou por 9 semanas de uma jovem governanta inglesa que sofria de alucinações olfativas e era perseguida por cheiro de queimado e por distúrbios considerados sintomas histéricos. Depois de ter tentado em vão utilizar hipnose com ela, Freud desistiu e passou a aplicar o chamado método de associação livre, ajudando às vezes com uma leve pressão na testa da paciente com a mão, quando as lembranças demoravam a surgir. Sobre a pressão das emoções, eu tive liberdade de algo que aconteceu. Viu ou pensou em algo? Então, lembra-se do momento que aconteceu cheio de queimado? Estou me lembrando. Foi alguns 2 anos atrás, 2 dias antes do meu aniversário. Eu estava na sala brincando com as meninas e então chegou uma carta de minha mãe. Só que as meninas arrancou a carta da minha mão. Então foi aí que eu me lembrei do pudim queimado que estava no forno. Você já teve um momento desse diante dos seus olhos? Sim, exatamente do tamanho que experimentei. E o que acha tão perturbador na pessoa? Ai, eu fiquei emocionada, as crianças foram tão afetuosas comigo. E não era sempre? Sim, mas justamente na hora que eu fui pegar a carta da minha mãe, Não compreendo a relação entre a afeição das crianças e a casa de sua mãe. é que eu queria voltar para casa da minha mãe. Mas ao tentarem deixar aquelas crianças, já me deixa triste. Qual o problema com sua mãe? Ela está doente ou quer que você volte? Não, não há nenhum problema. Minha mãe ela tem companhia e ela não está doente. Então, por que quer deixar as crianças? Porque eu não suporto mais ficar naquela casa. A governanta francesa, os empregados, eles estão insinuando em que eu quero ficar acima do meu cargo de babá. Estão falando coisas ao meu respeito para o avô das crianças, então eu decidi falar com o meu patrão. Disse que eu ia embora daquela casa, mas ele, com uma voz tão amável, disse para mim pensar melhor, que às vezes seria então melhor eu pensar em ficar. E eu, meio incerta, acabei decidindo. Havia algo em particular, fora a afeição delas por você, que a ligasse às crianças? Sim, a mãe das crianças era uma parente distante da minha mãe. Então, no leito de sua morte, foi que eu prometi a ela que eu ocupava o lugar dela e cuidaria das crianças sempre. Mas quando resolvi sair da casa, então eu quebrei a minha promessa. Não consigo considerar que essas são todas as razões a respeito das crianças. Creio que, na verdade, você está apaixonada pelo seu patrão, sem que esteja consciente. É, eu acho que eles são mesmo. Mas se você sabia que estava apaixonada pelo seu patrão, por que não me disse? Eu não sabia. Quer dizer, eu não sei. Eu não quero pensar nisso. Por que não está disposta a admitir essa inclinação? Está com vergonha de amar um homem? Não, de forma alguma. Eu só não pude fazer. Acontece que pra mim é muito aflitivo. Eu moro na casa dele, trabalho pra ele. Seria muito estranho. Isso não aconteceria se fosse outro homem. Mas é que eu sou muito pobre, ele não. Ele vem de boa família, é rico. As pessoas iriam rir de mim. Nesta altura, Lucy não opôs nenhuma resistência a esclarecer a origem dessa inclinação. Relatou a Freud que nos primeiros anos vivera feliz na casa, cumprindo com os seus deveres e livre de quaisquer desejos irrealizáveis.
Um dia, porém, seu patrão, um homem sério e sobrecarregado de trabalho, cujo comportamento em relação a ela sempre fora reservado, iniciou uma discussão sobre os moldes em que as crianças deveriam ser educadas. Ele foi menos formal e mais cordial do que de costume, e lhe disse o quanto dependia dela para cuidar de seus filhos órfãos. E ao dizer isso, olhou-a de modo significativo. O amor da jovem por ele havia começado nesse momento, e ela se permitira até mesmo apoiar-se nas esperanças gratificantes que havia baseado nesta conversa. Mas, quando não houve nenhum outro progresso, ela decidiu banir tudo aquilo da mente. Miss Lucy concordou inteiramente com Freud em que era provável que o olhar por ela notado durante a conversa havia brotado dos pensamentos dele sobre a esposa, e reconheceu de maneira bem clara que não havia nenhuma perspectiva de que seus sentimentos por ele fossem de algum modo correspondidos. Freud esperava que essa conversa trouxesse uma modificação fundamental no estado de Lucy, mas por algum tempo isso não aconteceu. Ela continuou desanimada e deprimida. Sentia-se um pouco revigorada, mas o cheiro de pudim queimado não desapareceu por completo, embora se tornasse menos frequente e mais fraco. Lucy relatou que o cheiro de pudim queimado só aparecia quando ela ficava extremamente agitada. A persistência desse símbolo minêmico, o cheiro do pudim queimado, me levou a suspeitar que, além da cena principal, Lucy havia assumido a representação dos numerosos traumas secundários associados àquela cena. Assim tivemos que procurar alguma coisa que poderia ter relação com o pudim queimado, penetrando na questão do atrito doméstico, do comportamento do avô e assim por diante. À medida que relacionávamos estas questões com o cheiro de pudim queimado, este foi dissipando cada vez mais. Acabou. No Natal eu recebi vários presentes do pai, dos avós das crianças, até dos empregados. Acho que eles queriam fazer as pazes comigo. E o cheiro de pudim queimado? Não, sabe que eu não tô mais sentindo? Mas tem um outro cheiro que tá me incomodando. Parece que é de charuto. Mas eu não sei. Naquela casa todo mundo fuma. Será que veio de alguma ocasião especial? Tente lembrar-se sob a pressão da minha mão. Estávamos na sala de jantar. E aí a gente estava esperando o pai das crianças a voltar da fábrica para podermos almoçar. Então estava eu, as crianças, a empregada, a governanta e o avô. Mas não tem nada demais nisso. Continue a se lembrar a cena. Lembrei. Tinha um convidado. Era o contador-chefe. Nossa, ele era tão íntimo das crianças que até parecia que era neto dele. Mas ele sempre vai lá também. Ainda não consegui ver nada demais nisso. Tenha paciência. Continue a lembrar a cena. Tô lembrando. Como eu te disse, não aconteceu nada demais. As crianças se levantaram da mesa, então a gente subiu pro segundo andar, como é de costume. Continue a se lembrar a cena. Ora, afinal de contas é uma ocasião especial. Agora eu tô me lembrando da cena. Quando as crianças se despedem, o contador tenta beijá-las. Então meu patrão se exalta. Ele fica muito nervoso. Chega a falar pro senhor não beijar as crianças. Então aí eu sinto uma apunhalada no meu coração. Fico incomodada. Porque os cavalheiros já estão fumando, a fumaça dos charutos fica em minha memória. Uma sensação muito ruim. Qual foi a primeira das cenas? Essa ou a do pudim queimado?
Eu acho que foi essa. Uns 2 meses atrás, mais ou menos. Então, por que você se sentiu vergonha lá quando o pai das crianças teve o dela? Porque eu acho que ele não precisava, ele foi muito grosso, ele não precisava ter tratado tão mal assim aquele senhor de idade. Poderia ter sido mais delicado. Então foi só a violência que ele expressou que magoou você? Você se sentiu constrangida? Não, não foi isso. Mas teve algo a ver com a violência, não teve? Tem sim. Ele nunca gostou que as crianças foram beijadas. Ele nunca gostou desse tipo de comportamento. Após a afirmação de Lucy, onde afirmou que seu patrão não gostavam que as crianças fossem beijadas, sob a pressão das minhas mãos, emergiu a lembrança de uma terceira cena, ainda mais antiga, que fora o trauma realmente atuante e que dera à cena com o contador-chefe sua eficácia traumática. Bom, aconteceu uma outra cena, alguns meses antes. Uma senhora conhecida da família foi visitá-los. E aí, quando ela estava saindo, resolveu beijar as 2 crianças na boca. Então, o pai das crianças ficava só olhando. Não disse nada. Depois, sobrou para mim. Ele ficou muito furioso e a bronca foi toda em cima de mim. Disse que eu era responsável se alguém beijasse as crianças na boca e que eu estaria não cumprindo com as regras do meu serviço. Ele não iria aceitar. Parecia até que eu era mãe das crianças, que a responsabilidade não era dele, mas elas estavam totalmente de dependência minha. Então, depois dessa cena, quando ele discutiu comigo, falou coisas que eu não gostei, ele esmagou todas as minhas esperanças. Ficou muito bravo por uma coisa muito banal. Nem era minha responsabilidade. Eu não tenho culpa. Parecia que eu tinha cometido um erro muito grande. Foi então que eu pensei, ele não tem sentimentos ternos por mim. Não tem consideração nenhuma. Foi a lembrança da cena fictiva em que o contador-chefe tentou deixar as crianças e foi repreendido pelo pai. O que a faz estar tão feliz? Nada, ué. O senhor nem me conhece direito? Eu sempre sou feliz. Você só me viu deprimida e doente. É diferente. E suas perspectivas na casa? Eu já andei vendo bem esse caso e eu não tenho possibilidade, sabe? Então, é melhor ficar do jeito que tá, mas eu não vou ficar triste por isso, não. Acha que vai se dar bem com os empregados? Eu acho que sim. Sabia que eu já até encontrei a resposta? Aquela minha sensibilidade exagerada que eu tenho. É aquilo, você sabia? Ainda está apaixonado pelo seu patrão? É, né? É difícil de segurar, né? Mas isso aí eu guardo pra mim, não tem problema não. Eu vou levando assim mesmo. Examinei-lhe então o nariz e verifiquei que sua sensibilidade à dor e sua estabilidade reflexa tinham sido quase inteiramente restauradas. Ela também conseguia distinguir os odores, embora com insegurança, e apenas se fossem fortes. Cabe-me deixar em aberto, contudo, a questão de saber até que ponto seu distúrbio nasal terá desempenhado um papel na redução de seu sentido do olfato. Esse tratamento durou, ao todo, 9 semanas. 4 meses depois, me encontrei, por acaso, com a paciente numa de nossas estações de veraneio.